revelada a visão transformadora de Ezequiel, o milagre sagrado que mudou tudo. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, foi que Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, se viu levado ao exílio em Babilônia. Às margens do rio Quebar, em meio à opressão e desespero que envolviam seu povo, ele contemplava as águas tranquilas que escorriam, lembrando da terra prometida que agora parecia distante e inalcançável. Jerusalém, a cidade sagrada, estava em ruínas, e seus habitantes sentiam-se desolados e abandonados. Enquanto a melancolia do cativeiro preenchia seus dias, Ezequiel levantou os olhos, e de repente, um turbilhão se ergueu do norte. Uma imensidão de nuvens envoltas em fogo se aproximava, trazendo consigo a manifestação gloriosa de Deus. No centro dessa tempestade, ele vislumbrou querubins, seres que carregavam a majestade divina, e rodas fulgurantes que giravam sem cessar. O temor se apoderou de seu coração, mas em meio à grandeza do Senhor, uma esperança inabalável começou a brotar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ezequiel, escolhido pelo Altíssimo, sentia o peso da responsabilidade de ser o porta-voz de Deus entre um povo que havia se rebelado. Uma visão extraordinária se desenrolou diante de seus olhos, um vale cheio de ossos secos. Poderão viver estes ossos? Perguntou-lhe a voz divina. Ezequiel, movido pela honestidade e fé, respondeu, Senhor, tu o sabes. Sua resposta não era apenas uma simples afirmação, era rendição total ao poder e à soberania de Yahvé. Então, Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos. Assim, ele proclamou o que o Senhor lhe havia ordenado. Para sua admiração, um movimento sobrenatural se deu, os ossos se juntaram, ganhando tendões e pele, e finalmente receberam vida. Ao olhar para aquela cena magnífica, Ezequiel viu não apenas uma ressurreição física, era a promessa de vida e restauração espiritual para um povo que parecia perdido, um eco do amor persistente de Deus por Israel. Ezequiel compreendeu que aquele exército de homens vivos simbolizava a esperança renovada de sua nação. Porém, à medida que refletia sobre isso, uma nova preocupação cativou seu coração. Estariam os israelitas prontos para responder a essa chamada de esperança? Seriam capazes de voltar-se para Deus, o mesmo que pareciam ter abandonado? A realidade do exílio pesava sobre seus ombros, e a luta espiritual se tornava mais intensa a cada dia. A história de Ezequiel, obstante sua dor e desafio, ainda estava longe de seu desfecho. Ele se tornou um legado vivo da promissora mensagem de Deus. O eco de sua voz, assim diz o Senhor, reverberaria através das gerações, convocando cada coração a acreditar na capacidade divina de trazer vida onde parecia haver somente morte. A jornada de fé que começara naquele vale, nas margens do Quebar, estava apenas começando, levando à exploração do profundo e misterioso plano de restauração que o Senhor havia preparado. Ezequiel não pôde conter as grandes revelações que o Senhor lhe havia mostrado. A visão dos ossos secos tinha ressoado em seu coração como um verdadeiro clamor divino, desafiando-o a se posicionar e a agir. Ó Senhor, como poderei eu, um simples servo teu, levar a tua mensagem para um povo tão distante de ti? Questionou em seu íntimo, reconhecendo a magnitude da missão que lhe era confiada. Como um farol à escuridão, a voz do Senhor ecoou mais uma vez, Filho do homem, profetiza aos filhos do teu povo, e dize-lhes que eu sou o Senhor que traz ordem onde há confusão, vida onde há morte. Sem hesitar, Ezequiel levantou-se e começou a profetizar. Suas palavras não eram meros sons, mas um poderoso instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Ele proclamou que o Senhor já estava começando a fazer algo novo entre os filhos de Israel. A mensagem percorria cada esquina de sua compreensão, enchendo-se de autoridade e fé. Ele agora entendia que o renascimento do povo de Israel não se limitaria apenas ao seu corpo, mas também à sua espiritualidade. O Senhor estava preparando um novo coração e um novo espírito para eles.
E derramarei sobre a casa de Israel um espírito novo, dizia-lhe a visão. Era como se ele pudesse ver as correntes da incredulidade se quebrando e a esperança florescendo nas almas das pessoas. Mas a tarefa não seria fácil. O cativo israelita havia vendido sua alma à idolatria e à iniquidade. Os corações estavam endurecidos como pedra, e Ezequiel sabia que, para que essa transformação acontecesse, seria necessário um milagre ainda maior do que o ressurgir dos ossos. Senhor, como o teu povo poderá ouvir e crer se a cegueira os envolve? Ele ponderou enquanto se preparava para testemunhar o que Deus havia planejado. Então, uma nova visão se desdobrou diante de sua alma. Ele viu a mão do Senhor estendida, cercando o povo de Israel como um campo fértil. A cada dia, Deus enviava os seus profetas, e com cada palavra que circulava entre eles, o Senhor impossibilitava que a mentira e o desencorajamento continuassem a prevalecer. Ezequiel percebeu que, por mais difícil que fosse, Deus já havia intensificado uma batalha invisível, preparando o caminho para a reconciliação. Porventura, não hei de resgatar o meu povo e trazê-lo de volta à sua terra, a voz ressoou, como um trovão acima das águas do Quebar. Ezequiel vê que essas palavras proferidas não são meras promessas, são uma declaração irrevogável de que a aliança com Israel seria restabelecida. Uma onda de paz atravessou seu ser, e ele se sentiu fortalecido, renovado diante do chamado. Com fervor como nunca antes, ele levantou a sua voz, assim diz o Senhor Deus. Eu vos tirei das nações e ajuntarei entre os povos, e a terra que vos prometi será o lugar de vossa herança. À medida que Ezequiel profetizava, uma chama ardia em seu coração, revelando que o plano soberano de Deus não se limitava a restaurar Israel apenas por fora, mas a trazer a verdadeira transformação por dentro. Contudo, a cortina do futuro ainda se mantinha fechada. O Espírito do Senhor parecia sussurrar, mas o que haverá quando eles regressarem? Estarão prontos para uma nova aliança? O que necessitarão entender para que a verdadeira transformação ocorra? Assim, uma expectativa palpável pairou sobre a atmosfera, como um mistério elevado diante dele. E Ezequiel, agora ainda mais determinado, sabia que havia mais para ser revelado do coração de Deus sobre seu povo. Seu espírito ardia com um desejo profundo de que eles não apenas voltassem, mas que se tornassem um povo santo e fiel, totalmente devotado ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, clamava Ezequiel bem no fundo de seu ser. Sem dúvida, aquele era um momento de preparação para um cumprimento que abarcaria gerações, mas o que ainda estava por vir poderia mudar tudo novamente. A promessa de restauração era apenas o começo, e a pergunta ainda permanecia: estariam os israelitas prontos para viver o que Deus havia projetado? Enquanto isso, a sombra da dúvida começava a se dissipar, dando espaço a uma luz esperançosa que guiava a todos em direção ao que Deus reservara para o futuro. A visão de Ezequiel se aprofundou ainda mais, e o Espírito do Senhor o guiou através de um espaço de trevas e luz, revelando a essência do que estava para assumir forma. As palavras ressoavam em seu íntimo, ecoando as verdades eternas que Deus tinha a compartilhar. Filho do homem, a voz lhe disse com um peso sagrado: vês o que trabalhará em vossos corações. Ezequiel olhou ao seu redor, sua mente se elevando, e viu não apenas os ossos secando, mas a terra transformando-se diante de seus olhos. Ele entendeu que a promessa de vida que jorraria sobre Israel era um convite para um novo começo, não apenas em suas circunstâncias temporais, mas em sua relação eterna com o Senhor. Assim diz o Senhor, ele declarou, sentindo a unção do Espírito se intensificar. Eis que eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todas as vossas idolatrias eu vos limparei. Era um tempo de purificação, um chamado ao arrependimento, uma nova aliança que seria feita não em tábuas de pedra, mas em corações de carne, moldados pela ação divina. Então, em uma nova visão, Ezequiel percebeu um vale não apenas de ossos, mas de um povo levantando-se, vestindo-se de vestes brancas, cheias de esperança e fé. A transformação estava em andamento, e o Senhor estava preparando um verdadeiro tabernáculo entre eles. Eu lhes darei um coração novo, e dentro de vocês porei um espírito novo. As palavras tomaram forma e peso, e a revelação era clara: a mudança não seria forçada, mas algo que nasceria do interior, um fruto da obra do Senhor nas almas sedentas e cansadas de sua presença. Mas a revelação também carregava uma responsabilidade. Ezequiel viu que esse novo coração, esse novo espírito, deveria ser nutrido pela obediência e pelo amor a Deus.
O que o Senhor exige de vocês, ó Israel? Questionava Ezequiel em sua alma. Ele sabia que era preciso que o povo entendesse a profundidade do amor divino que o chamava à fidelidade. Por que deveria eu resistir mais a vós? Onde está o vosso compromisso? O lamento na voz do Senhor ainda soava em sua mente. O que o Senhor estava prestes a fazer exigiria não apenas uma volta para a terra, mas um retorno à verdade que poderia fazer os corações finalmente transbordar de esperança, o amor infalível de um Deus que nunca esquece suas promessas. Ainda assim, dúvidas se entrelaçavam nas mentes dos israelitas. Como pode isso ser? Alguns podiam questionar. Diante de corações endurecidos, Ezequiel, como um legítimo porta-voz, fez questão de reiterar: o Senhor, que é fiel, fará o que prometeu. Ele é capaz de transformar o que parece impossível. E assim, sua voz ecoava em meio aos murmúrios de um povo distante, ansiando por esperança. De coração aberto e espírito pronto, Ezequiel clamava: portanto, aceitem o amor que os envolve. Deixem-se tocar pela mão do Altíssimo, que deseja lhes dar vida em abundância. A tensão aumentava no ar. Enquanto as palavras de Ezequiel se espalhavam como azeite sobre feridas, uma nova realidade começava a emergir. No horizonte da história de Israel, um vislumbre da restauração chegava como uma aurora. E, ao concluir a profecia, o Espírito Santo soprou sobre ele, revelando a verdade de que não seria apenas a terra que estaria em processo de transformação. Uma esperança nova e de renovação começaria a surgir em cada lar, em cada coração. Mas nas profundezas de sua alma, Ezequiel ainda sentia a urgência de uma pergunta ressoando, ecoando em cada canto: estarão dispostos a serem mudados? Aceitarão a nova aliança que eu trago? Com essa inquietação pulsando, Ezequiel sabia que o que estava por vir era de importância eterna. As promessas se entrelaçavam em um plano divino que envolvia não apenas o retorno físico, mas um chamado à transformação espiritual que os prepararia para um futuro glorioso. O que seria essa nova aliança que o Senhor tinha em mente? A revelação estava apenas começando, e o povo logo descobriria que o Deus de Israel não apenas desafiava a morte, mas ressuscitava esperanças em cada coração disposto a ouvi-lo. E assim, a jornada continuava, com a expectativa fervilhando no ar: o que o Senhor desvelará a seguir? Ezequiel permaneceu em profunda contemplação, sua alma fervilhando com a revelação que acabará de receber. O Senhor havia mostrado um povo não apenas restituído, mas transformado, e o peso de tal visão pairava sobre ele como uma nuvem de poder. O vale diante de seus olhos agora não era só um local de fragilidade, tornará-se o ponto de encontro do propósito divino. Essas visões revelavam a glória do Senhor que resplandeceria sobre Israel, uma luz em meio à escuridão. Filho do homem, repetiu a voz, agora mais clara, ecoando em seu ser como um chamado urgente: você sabe que não é apenas um novo coração que eu dou a eles, mas um novo espírito, um espírito de coragem e amor. Com isso, eles se levantarão como um exército de luz, prontos para a batalha contra as trevas que os cercam. Ezequiel fechou os olhos, sentindo o Espírito do Senhor fluir através dele. De repente, imagens de uma nova Jerusalém começaram a se formar em sua mente, uma cidade repleta da presença de Deus, onde os rios de água viva corriam e as clamores de alegria ressoavam. Assim como prometia a eles no passado, o Senhor continuou: eles habitarão em segurança e sua tristeza se transformará em alegria. Mas a grandeza desta promessa provocou também um temor em Ezequiel. Senhor, como poderá isso ser verdade, quando o desamparo é tão palpável entre a tua gente? Eles se voltaram para ídolos e não te reconhecem como seu Deus. A angústia dele tornou-se evidente, pois o peso do ministério estava-lhe claro. As pessoas podiam não estar prontas para aceitar essa mudança radical que o Senhor lhes ofereceu. Ezequiel, a voz divina, respondeu com firmeza: eu sou o Deus de todas as promessas, e o que eu prometo, cumpro. Mas cabe aos meus servos levar esta mensagem de transformação, como um farol a brilhar na noite. Eles precisam entender que a mudança não vem de suas próprias forças, mas da fé que depositam em mim. Este é o milagre que estou prestes a realizar: transformar o coração endurecido e restaurar a esperança de um povo perdido. Diante dessa urgência, Ezequiel elevou sua voz, cheio de convicção. Ouça, ó Israel! O Senhor está fazendo algo novo entre nós. Ele não nos abandonou.
Ele está se movendo em nossos corações para nos dar esperança. Um novo espírito está vindo, e precisamos estar prontos para a mudança e a restauração. Assim, sua mensagem se espalhou entre os habitantes do vale, e as respostas começaram a se dividir entre ânimo e dúvida. Havia aqueles que ouviam com alegria e aceitavam com fé a promessa de um futuro repleto da presença de Deus, enquanto outros questionavam a viabilidade de tal esperança. Nesse momento de tensão espiritual, o Senhor revelou a Ezequiel uma visão ainda mais profunda. Ele viu o templo sendo restaurado, não feito por mãos humanas, mas forjado pelo poder sobrenatural de Deus. Ezequiel, o que vês? Perguntou a voz novamente, enquanto imagens de uma nova aliança, escrita não em tábuas, mas em corações, preenchiam sua mente. Eu vejo um local sagrado, onde meu povo se reunirá para adorar, e onde sacrifícios não serão mais de animais, mas de corações quebrantados, prontos para se entregar a mim. Ele respondeu, sua emoção crescente. Eu vejo a tua glória descendo, como o temor do Senhor se instalará entre eles. O tempo estava se apressando, e Ezequiel compreendeu que essa nova aliança não significava apenas o retorno do povo ao lar, mas uma preparação sobrenatural para um encontro profundo com seu Criador. O impacto dessa promessa seria vasto e produziria um exército de testemunhas. E assim, a tensão crescente permeava a atmosfera. Na esperança da transformação prometida e na luta contra a incredulidade, o Senhor cobrou de Ezequiel um mandado corajoso: desperte o povo. Chame-os a se arrepender e a aceitarem o amor divino que os envolve. Este é o tempo da sua transformação. Enquanto Ezequiel ardia em fervor, as palavras da visão se entrelaçavam com seu espírito, revelando que a verdadeira transformação não estava apenas em eventos externos, mas na disposição interna de cada coração. E ao encerrar essa experiência profunda, o Espírito do Senhor sussurrou uma última pergunta a Ezequiel: você está pronto para ver a glória que estou prestes a revelar? Porque a nova aliança que trago será como nunca antes visto, e o mundo verá que eu sou o Senhor, e que não deixarei meu povo suas mãos. Com essa poderosa pergunta reverberando em sua alma, Ezequiel sentiu seu coração pulsar com expectativa e temor. As promessas de Deus estavam se movendo em um plano divino, que ainda estava por se revelar completamente. E ele se perguntou: qual será a resposta do povo diante da grandiosidade do que vem a seguir? Então, Ezequiel se levantou, o coração aquecido pela promessa divina e a responsabilidade da idos sobre seus ombros. As dúvidas na mente do profeta se dissiparam diante da certeza que emanava do Senhor. Ele sabia que a transformação que estava por vir não seria apenas uma mudança superficial, mas sim uma revolução espiritual que alteraria o destino de seu povo. O Espírito de Deus o levou até o centro do vale, onde a multitude de ossos secos permanecia, como um eco de passado incerto e dor. Ao se deparar com a cena de morte e ruína, Ezequiel sentiu seu espírito se agitar dentro dele. Ó Senhor! Gritou ele. Quantas vezes olhei para este lugar e vi apenas desolação. Mas tu me mostraste que há esperança. E assim, diante dos habitantes do vale, conforme o Senhor lhe ordenara, Ezequiel começou a proclamar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós um espírito, e vivereis. Prenderei sobre vós tendões, e farei crescer carne sobre vós, e cobrir-vos-ei com pele, e porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Enquanto suas palavras reverberavam pelo ar murmurante, um tremor começou a balançar a terra sob seus pés. Ezequiel observou, maravilhado, enquanto os ossos, um a um, começaram a se unir, formando esqueletos. O som dos ossos se ajustando tornou-se um rugido que ecoou pelos quatro cantos do vale, trazendo não apenas tensão, mas também a expectativa do que estava por vir. Os tendões tomaram forma, e carne começou a se revestir sobre eles. Ezequiel viu a vida se reconstituindo diante de seus olhos, como um milagre sobrenatural de renovação. No entanto, restava ainda um componente essencial: a súplica de um espírito vivo que animasse aquelas formas. Ele respirou fundo e disse com fervor: vinde, ó quatro ventos, e assoprai sobre estes mortos, para que vivam. E os ventos do céu soprou, enviando um frescor notável por todo o vale. O sopro divino trouxe vida aos corpos, e em instantes, um exército imenso de homens se levantou, não apenas como carne e osso,
Mas como um povo preenchido pela presença transformadora do Senhor. A visão do exército ressuscitado se desdobrou diante de Ezequiel como uma missa gloriosa. Um povo antes desanimado agora se levantava em poder, reconhecendo Deus que os trouxera de volta à vida. Ezequiel não podia conter as lágrimas ao perceber a magnitude do que se manifestava. Não eram apenas aqueles que voltavam ao seu lugar, mas que se preparavam para um propósito. Uma nação se reorganizava sob o comando do Altíssimo. O Senhor, em sua grandeza, falou novamente ao profeta: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se perdeu, somos de todo desfeitos. Por isso, profetize e diga-lhes que eu lhes abrirei as sepulturas e os farei sair delas, ó povo meu. Eu vos levarei à terra de Israel. Neste momento, a promessa estava se concretizando através da fidelidade do Senhor, abrindo um caminho de esperança. Ezequiel vibrava de alegria e reconhecimento, e a realidade do que Deus estava prestes a fazer em Israel tornava-se mais clara. E sabereis que eu sou o Senhor, continuou o Deus vivo, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Diante da grandiosidade do poder do que estava sendo revelado, uma pergunta pairava no ar: estaria o coração de Israel preparado para acolher tamanha transformação? A missão de Ezequiel estava apenas começando, e sob os ecos da promessa de restauração, as emoções fervilhavam como a expectativa ardente do novo mundo que estava para emergir. O chamado para despertar se tornava mais urgente, e a pergunta reveladora ecoava: qual será a resposta diante da glória que Deus estava prestes a manifestar em sua plenitude? Ezequiel estava atônito, seus olhos ainda inundados pela visão do poder restaurador do Senhor. O vale, que antes representava desespero, agora pulsava com a energia da vida renovada. Mas um sentimento de ansiedade se instalou em seu coração. O que aconteceria a seguir? Enquanto o profeta ponderava sobre a grande promessa do que estava por vir, a voz do Senhor ecoou novamente em seu espírito. Filho do homem, agora que viu a ressurreição da vida, escute e saiba que minha obra está apenas começando. Não só os ossos ressuscitarão, mas também o coração da minha nação. Com essas palavras, a visão de Ezequiel se expandiu. Ele viu além do vale, vislumbres de um futuro onde Israel se tornaria um farol de esperança para as nações. As vozes de um povo alegre criando hinos de louvor ao Criador atravessaram seu entendimento. Mas, Senhor, ele se permitiu questionar: estará este povo realmente pronto para a tua grande obra? O Senhor conhecia os pensamentos de Ezequiel. Ele sabia da hesitação do povo e da dureza de seus corações. A resistência diante do meu plano é um dilema, mas eu sou o Deus que transforma, e em nome do meu poder, até os corações mais endurecidos serão suavizados. Então, o Senhor ordenou ao profeta que olhasse novamente. Ezequiel dirigiu seu olhar para o exército que recém havia se levantado. No entanto, ao invés de guerreiros destemidos prontos para a batalha, ele viu homens e mulheres de semblantes sérios, como se estivessem lutando contra um medo interno que ainda os encadeava. É verdade, reconheceu Ezequiel, eles renasceram, mas suas esperanças ainda estão envoltas em sombras. De repente, uma nuvem escura começou a se formar sobre o vale, trazida pelos ventos do leste. Era como se um presságio de dificuldade se aproximasse. O povo de Deus, ainda hesitante, começou a vacilar. Ezequiel, percebendo a perturbação que pairava, levantou suas mãos para o céu e clamou: ó Senhor, fortalece o coração do teu povo. Que eles não temam diante das ameaças, mas se lembrem de teu poder para salvar. Então, o Senhor falou a Ezequiel com um tom firme e amoroso. Profetiza, e diz a eles que a jornada não será sem desafios, mas eu estarei com eles todos os dias. Diga-lhes que, mesmo quando os inimigos se levantarem, minha mão poderosa os guiará. Na sua fraqueza, eles descobrirão minha força. Com suas palavras inspiradas, Ezequiel se voltou para o povo ressuscitado e proclamou: ó povo, permanecei firmes. Os desafios podem parecer imensos, mas lembrai-vos que o Senhor é vossa fortaleza. Ele vos trouxe de volta à vida e, de sua mão, receberão a força que precisais.
Os olhos do povo começaram a brilhar com nova esperança enquanto as palavras do profeta ecoavam pelo vale. Ezequiel viu em suas faces a transformação começando a tomar forma. Seus corações estavam sendo aquecidos pela esperança que o Senhor outorgava. Mas uma dúvida ainda persistia no fundo da mente do profeta: a jornada incerta os levaria à verdadeira libertação, ou continuariam a vacilar entre a obediência e a rebelião? No silêncio que seguiu, enquanto o vento soprava com um sussurro suave, Ezequiel se lembrou de que o Senhor já havia prometido um novo coração. Assim diz o Senhor: eu darei a você um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de sua carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Essa esperança de um coração novo levantou-se como uma chama em sua alma. No entanto, uma nova interrogação se ergueu, como uma onda de expectativa: quando será que este povo finalmente responderá plenamente ao chamado de Deus e se entregará à obra que o Senhor está realizando? Estaria Israel verdadeiramente disposto a aceitar essa transformação completa? Assim, a missão de Ezequiel continuava, pois muito estava em jogo na resposta do povo a essa poderosa revelação. O futuro da nação dependia de sua disposição para abraçar a verdade e deixar de lado o passado. E com um novo sopro de fé, Ezequiel preparou seu coração, consciente de que o próximo passo revelaria ainda mais sobre o plano soberano do Senhor. Enquanto a brisa suave começava a soprar através do vale, trazendo consigo um leve aroma da terra úmida, Ezequiel percebeu que a atmosfera estava prestes a se alterar mais uma vez. A esperança que havia despertado no coração do povo ainda lutava contra a sombra que pairava sobre eles. O olhar do profeta se firmou nos olhos de seu povo, e a determinação em seu coração cresceu. Assim diz o Senhor, Ezequiel proclamou novamente, o tom de sua voz firme como a rocha. Não temais, pois eu vos chamei pelo vosso nome, vós sois meus. Quando passardes pelas águas, eu serei convosco, e pelos rios, eles não vos submergirão. Quando passardes pelo fogo, não sereis queimados, e nem a chama arderá em vós. Isaías 43, 1 e 2. Essas palavras reverberaram, trazendo um novo ânimo ao povo. No fundo da sua alma, Ezequiel sentia a pressão crescente de uma nuvem que se aproximava não apenas como um elemento meteorológico, mas como uma manifestação do que os antigos profetas tinham alertado: tempos difíceis e provações que viriam sobre a nação eleita. A opressão inimiga nunca havia desaparecido completamente, e os murmúrios de dúvida começavam a surgir novamente entre as fileiras. A maldade não se renderia facilmente. Senhor, como posso incentivá-los em meio ao medo? Ezequiel sussurrou em seu coração. A resposta do Senhor foi suave e mais poderosa. Filho do homem, profetiza contra os inimigos que cercam a minha herança e diz: eis que virão dias de julgamento sobre todos que têm se oposto aos planos divinos. Com fé renovada, Ezequiel levantou a voz como um trovão. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações. O Deus de Israel não ficará em silêncio diante da opressão do seu povo. A ele pertence a vingança, e ele estabelecerá um dia de justiça. Em meio à tempestade, um tempo de restauração surgirá, e todas as nações conhecerão que eu sou o Senhor. As palavras do profeta penetraram nas almas daqueles que o cercavam, e as faíscas de fé começaram a brilhar nos corações sombrios. Ezequiel, porém, ainda sentia o peso das incertezas sobre a resposta do povo. Slow down, Senhor, ele implorou. Serão eles rápidos para escutar e obedecer, ou permanecerão em suas teimosias? Enquanto essas interrogações o consumiam, o Senhor, em sua misericórdia infinita, trouxe uma nova visão ao profeta. O vale, agora fulgurante com a luz da vida restaurada, começou a se transformar diante de seus olhos. Ele viu uma grande assembleia se formando, não apenas de indivíduos ressuscitados, mas de comunidades inteiras unidas em oração fervorosa. O espírito de adoração começou a surgir como um manto sobre eles, e a visão se intensificou, mostrando como as alianças seriam restauradas, um novo pacto estabelecido. O que é isso, Senhor? O que eu vejo? Perguntou Ezequiel, sua mente tentando abranger a importância da cena diante dele. Está chegando o tempo em que meu povo não apenas ouvirá, mas também responderá ao meu chamado, respondeu o Senhor. Eu levantarei um campão de pastores segundo o meu coração, que apacentarão o meu povo com conhecimento e inteligência.
E assim como a chuva faz brotar as flores, meus planos sobre Israel florescerão. A certeza da transformação estava palpável, mas ao mesmo tempo, a batalha interna que Israel enfrentava contra si mesma ainda pairava no ar, como uma névoa persistente. Como poderiam se voltar verdadeiramente para o Senhor, se suas almas ainda estivessem ligadas a antigas práticas e idolatrias? Com essa inquietante pergunta ressoando em seu espírito, Ezequiel compreendeu que sua missão estava apenas começando. Ele tinha um chamado não só para falar de restauração, mas também para guiar seu povo em um caminho de verdadeira conversão e entrega. E assim, ao encerrar seu serviço naquele dia, Ezequiel levantou o olhar para o céu e bradou em seu espírito: Ó Senhor, o futuro é teu e eu sou apenas um instrumento para a tua vontade. Que olhos de olhos se abram, e que os corações endurecidos sejam tocados por ti. E eu aguardo com expectativa o dia em que eles se reunirão na verdadeira adoração. Nesse momento, um leve brilho surgiu no horizonte, como se o céu respondesse ao clamor do profeta. O mistério da obra de Deus ainda estava desdobrando-se, e Ezequiel sabia que faria parte de algo transcendente, o que revelaria ainda mais sobre o plano soberano de Deus para sua nação amada. Contudo, uma sombra de dúvida ainda permanecia: estaria Israel disposto a caminhar na luz que o Senhor estava pronto para oferecer? E a espera por essa resposta continuava. Enquanto Ezequiel contemplava a luz tênue que surgia no horizonte, uma sensação de urgência tomou conta de seu espírito. Ele sabia que a transformação que esperava não viria sem um preço. Olhando para a multidão que começava a se reunir em torno dele, o profeta sentiu o peso de sua responsabilidade. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e uma nova revelação estava prestes a ser lançada como uma semente no solo fértil do coração do povo. Escutai, ó filhos de Israel! Ezequiel clamou com fervor, sua voz ecoando como o trovão no vale silencioso. Eis que o Senhor diz: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com lamento. Joel 2:12. Suas palavras não eram simplesmente um apelo, mas um chamado à ação, um convite à redenção. As expressões de medo começaram a se dissipar, dando lugar à expectativa entre os presentes. O povo sentia que a atmosfera estava mudando, e que algo sobrenatural estava em curso. No entanto, a dúvida e o ceticismo ainda se arrastavam como sombras, desafiando cada passo dado em direção à fé. Mas como podemos voltar ao Senhor? Alguém perguntou, a voz trêmula, quebrando o silêncio. Nossos corações estão endurecidos, e nossos caminhos estão cheios de iniquidade. Ezequiel, preenchido pelo Espírito Santo, se dirigiu àquele que falará: assim diz o Senhor, se voltardes a mim, eu vos trarei de volta. Purificarei a vossa iniquidade e farei o que é justo diante de vós. Jeremias 3:12-14. O profeta olhou ao redor e viu olhares que se encontravam, receptivos e inquisitivos. A hesitação que antes dominara a multidão começou a se dissipar como orvalho sob o sol. Então, uma visão se abriu diante dele. Ele viu um templo, não feito de pedra e argamassa, mas da própria carne e do Espírito. Eis que habitarão entre vós, e eu serei o vosso Deus, proclamou o Senhor. Restaurarei a verdadeira adoração e o meu Espírito habitará de novo em vosso meio. Essa visão inflamou o coração de Ezequiel, e ele a compartilhou com ardor. O Senhor está prestes a fazer algo novo, algo que traz vida e restauração, e que mudará vossas terras desoladas em mananciais de bênçãos. As reações não se fizeram esperar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de quem estava disposto a se abrir para o Senhor, e os sussurros de arrependimento começaram a ecoar entre a assembleia. O profeta viu rostos inclinados, mãos levantadas em súplica. Ó Senhor, clamaram, atira teu poder sobre nós e restaura nossas almas. Purifica-nos de nossos pecados. Ah, povo meu! Ezequiel exclamou, sua voz ecoando em um crescente poderoso. Está chegando o dia em que derramarei sobre vós o meu espírito, e a vossa juventude visualizará visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. Joel 2:28. Enquanto ele falava, a luz do horizonte parecia se intensificar, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor de seus filhos. Mas, entre a celebração, Ezequiel sentia no fundo de sua alma que tempos ainda mais desafiadores estavam por vir. Ele sabia que a adversidade não se renderia sem lutar.
As forças da escuridão buscariam minar qualquer inclinação do povo em direção à luz. Assim, Ezequiel, em um momento de profundo discernimento, se voltou mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor, como o seu povo se preparará para o que está por vir? Guardarão suas almas da provação que ainda está por vir? E a resposta do Senhor ecoou em sua mente: Filho do homem, diga ao meu povo que um dia de trevas se aproxima, mas para aqueles que permanecerem fiéis, a luz jamais os abandonará. Eu levantarei um sinal entre eles, e a minha glória se manifestará. Com essas palavras pairando no ar, Ezequiel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele estava prestes a guiar um povo em constante conflito entre fé e dúvida, mas a promessa do Senhor lhe dava coragem. Assim, sua missão estava clara: preparar seu povo para a grande transformação, mesmo em meio à tempestade que viria. Este é apenas o começo, pensou o profeta. A mão do Senhor está se movendo, e as coisas que ainda estão por vir revelarão ainda mais do plano soberano de Deus. Enquanto a manhã rompia em esplendor, Ezequiel sentia o peso da responsabilidade crescendo em seu peito. A multidão, agora em um estado de espírito elevado, olhava para ele com expectativa, e o profeta sabia que seu papel ia além de meras palavras. Era hora de preparar o coração do povo para as verdades profundas que o Senhor estava prestes a revelar. Pois assim diz o Senhor, começou Ezequiel, sua voz impregnada de poder e compaixão. O meu povo não se perderá, pois eu sou o pastor que busca a ovelha perdida. Aquele que olhar para mim será salvo, e a quem eu chamar renascerá por meio do meu amor. Ele podia ver a crença começando a conduzir os corações e erradicar a dúvida que ainda pairava. Somente à luz da minha glória encontrarão direção. Arrependei-vos de vossos caminhos e clamai a mim, pois eu sou a rocha eterna. Salmos 18:2. À medida que as palavras fluíam, uma brisa suave envolvia a assembleia, como se o próprio Espírito estivesse movendo-se entre eles, trazendo consolo e esperança. Ezequiel, agora guiado não apenas por visão, mas pela convicção, viu mais adiante no horizonte de seu espírito. Ele entendia que a transformação não seria apenas espiritual, mas também material. Eis que, em breve, o ribeiro da vida jorrará sobre a terra desolada, e as sementes que hibernaram nas profundezas da alma germinarão. O Senhor fará brotar justiça e fé. De repente, um murmúrio cresceu na multidão, e os rostos antes marcados pela dor agora brilhavam com uma luz de renovado fervor. Entre eles, Ananias, um homem de coração sincero e mente sábia, levantou-se, a voz ecoando com reverência. Ezequiel, como seremos capazes de suportar o que está por vir? E se a escuridão se tornar mais intensa? O profeta olhou intensamente em seus olhos. Digo-vos, irmãos, no dia da prova, clama ao Senhor. Pois o que me busca, encontra. O que pede, recebe. E ao que bate, a porta será aberta. Mateus 7:7. Ele sabia que a jornada seria repleta de desafios. A fidelidade ao Senhor não era apenas uma promessa, mas um pacto. Uma inquietação surgiu entre o povo. Se a escuridão se aproximava, por que o Senhor estava esperando? Ezequiel, sensível ao clamor do seu povo, ergueu suas mãos. Mas não desesperem. Pois será através da tribulação que a sua força será aperfeiçoada em nós. Olhai em volta e vede. A vida que brota da terra é testamento do poder da ressurreição. Romanos 8:11. Uma onda de emoção percorreu os corações, e muitos se entregaram a lágrimas de alegria. Ezequiel sabia que essa reação não era por suas palavras, mas pela presença do Deus vivente entre eles. A atmosfera vibrava com uma energia sobrenatural, e a promessa estava prestes a se cumprir. Portanto, escutai o Senhor, povo meu. Ele diz: Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Atos 2:17. O profeta sentia um peso crescente, uma urgência de comunicar a verdade que estava prestes a revolucionar os padrões de fé da sociedade. E assim declarou: Nos dias que estão por vir, eu vos darei um novo coração, e um novo espírito colocarei dentro de vós. Arrancarei o coração de pedra do meio de vós e darei-vos um coração de carne. Ezequiel 36:26.
As vibrações espirituais na Assembleia atingiram um clímax, o sopro divino já se fazendo sentir nos rostos de cada um. Mais, antes que pudesse encerrar, uma visão não prevista atravessou sua mente, uma sombra ameaçadora envolvendo a terra. Ezequiel sentiu um estremecimento ao perceber que, para ver a plena realização das promessas, o povo precisaria estar preparado para submeter-se à vontade do Senhor, mesmo nas horas mais tenebrosas. Assim como a luz se levanta nas trevas, haverá uma batalha a ser travada, alertou. Mas não temais. Aqueles que estiverem entranhados na palavra e firmados na rocha não cairão. Salmos 91:2. Com estas últimas palavras, ele lançou ao povo a esperança da salvação, mas também o lembrete da responsabilidade nas suas mãos. A palavra que enunciei é a chave para o futuro. Irá aguardar, mas já está à vista, haverá sinais que erradicarão as trevas e manifestarão o propósito soberano do Senhor. Enquanto a última frase ecoava no vale, Ezequiel percebeu uma mudança palpável na atmosfera, um chamado que se manifestava nas entrelinhas do tempo, revelando que o desenrolar da história bíblica e o plano redentor de Deus estavam prestes a desdobrar-se de maneiras que o coração humano ainda não poderia conceber. Ezequiel olhou ao redor, observando o impacto de suas palavras enquanto se espalhavam entre os rostos expectantes. Um calor intenso de expectativa pulsava no ar, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado divino. Mas, apesar da energia renovada, um sentimento de responsabilidade pesava em seu coração. O que viria a seguir? Qual seria a verdadeira natureza do desafio que seu povo enfrentaria? Então, como se fosse um eco distante, a voz do Senhor retornou a ele, suave e poderosa ao mesmo tempo. Filho do homem, houve um tempo em que a desobediência de Israel trouxe sobre eles a calamidade. Agora, porém, eu estou levantando um novo povo, um novo coração, que ouvirá a minha voz. As palavras vibraram no interior de Ezequiel, enquanto ele sentia a carga da obrigação de ser o mensageiro de esperança em meio à incerteza. Mas, ó Senhor, ele ponderou, o peso da verdade pesando sobre seus lábios, o que acontecerá quando a promessa de um novo coração se encontrar com a dura realidade da rebelião que ainda reside em seus corações? A pergunta sua permeava a fé inabalável que desejava, mas cravava dúvida em seus pensamentos. O Espírito do Senhor respondeu, trazendo clareza em meio à escuridão. O meu amor é como um fogo que purifica, e assim como o ouro é refinado, assim também a minha povo será. Haverá um tempo de teste, mas eu estarei com eles. Prepará-los-ei para a nova aliança, e emergirão como ouro refinado, apenas se estiverem dispostos a se submeter a mim. Com essas palavras ecoando em sua mente, Ezequiel sentiu-se revigorado. A tarefa não seria fácil, mas as promessas eram firmes. Ele havia sido chamado não apenas para proclamá-las, mas para se tornar um agente dessa transformação. Então, Senhor, mostra-me como conduzir o teu povo, ele clamou, seu espírito fervendo com determinação. Profetiza, Ezequiel, ordenou o Senhor, e diz ao meu povo que se voltem de seus caminhos malignos, para que possam experimentar a minha bondade. Eis que os dias vêm, e eu os reunirei não apenas para uma terra, mas para um relacionamento íntimo e renovado comigo. Ezequiel tomou uma respiração profunda, e a unção de Deus fluiu através dele, preenchendo-o com uma nova compreensão. Assim diz o Senhor. Ele exclamou, enérgico. Voltai a mim e vindes a buscar-me de todo o vosso coração. Porque aquele que clama ao Senhor sempre será atendido. O meu plano vai além de terra e pão, trata-se da vida eterna que estou desejando dar a vocês. Uma onda de lágrimas começou a escorregar por alguns rostos, enquanto outros, imbuídos de esperança, levantavam os olhos em direção a Ezequiel, buscando calor e segurança. Contudo, Ezequiel sentia-se inquieto. Apesar da alegria e da expectativa, as palavras de advertência ainda pairavam, como um alerta silencioso sobre o que poderia ocorrer se o povo não se preparasse. Senhor, ele orou em seu íntimo, como posso guiá-los para que reconheçam a urgência de perseverar em tua verdade? Como podem ser confiantes diante da oposição que está por vir? A resposta não tardou a vir. Filho do homem, disse o Senhor, o meu favor e a minha proteção estarão sobre aqueles que se voltarem para mim. Havendo dificuldades, será na fraqueza que a minha força será aperfeiçoada. Ensina-os que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a fé em meio ao medo.
Ezequiel percebeu que a verdadeira transformação culminaria em um entendimento mais profundo do propósito de Deus em meio às lutas. Portanto, meu povo, preparai-se. Haverá resistência, mas a vitória está assegurada na fidelidade do Senhor. Decidido, ele proclamou com ardor. Entretanto, no íntimo de Ezequiel, um novo dilema emergia, uma questão que ressoava como um chamado e um desafio. Como pode um coração que foi endurecido por idolatria voltar-se para o Senhor? E como é que, diante de tanta escuridão, a verdadeira luz será reconhecida? As respostas do Senhor ainda permaneciam envoltas em mistério, aguardando a disposição do povo para aceitá-las. Então, uma nova visão se desenhou. À sua frente, ele viu fiéis de várias nações se unindo, levantando as mãos em adoração, fazendo ecoar um canto vibrante que se espalhava como um perfume de esperança. E nesse momento, percebeu que a cópia do plano divino envolvia não apenas Israel, mas as nações ao redor. O mesmo Deus que estava restaurando Israel estava prestes a impactar o mundo. Sim, murmurou Ezequiel com um novo fervor em seu espírito, o reino de Deus se manifestará, e o que está em jogo é além de nós. Senhor, faze com que essa luz se avive em cada coração que anseia pela tua presença. Eis que a luz se levantará diante das nações, disse o Senhor, e este será o meu testemunho através de vocês. A obra que estou começando é um farol de redenção. A nova aliança que trarei será a conexão entre a vida e a morte, a luz e a escuridão. Com a certeza do Senhor ressoando em seu ser, Ezequiel sabia que sua jornada não terminaria ali. A transformação prometida era apenas o prelúdio de algo extraordinário. Uma nova era estava prestes a amanhecer, e o que as Escrituras profetizavam viria à luz em plenitude. Assim, Ezequiel se colocou diante de seu povo mais uma vez, a expectativa em seus olhos consumindo qualquer distração. Preparai-vos. Ocorrerá um grande mover de Deus, e o que vier a seguir revelará a glória do Senhor. Estarei aqui para guiar-vos, mas lembrai-vos, o futuro que nos espera dependerá do nosso coração voltado a Ele. E ao deixar aquelas palavras ecoarem no vale, uma aura nova começou a pairar sobre a Assembleia, como uma antecipação divina. O plano soberano de Deus ainda não havia se revelado completamente. Ali estava o porta-voz, aguardando o desdobramento do que Deus estava preparado para fazer nesta nova aliança. Que mistérios se desvelariam na próxima etapa da jornada de restauração? O tempo iria responder.